Olá, você estudante, espero que você esteja bem. Eu sou o professor Felipe Lopes de Lima, este é o meu sinal na comunidade surda. O Sexto Tempo está no ar, uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Vamos aprender! Gente, é o seguinte, na aula de hoje nós trataremos de elementos da narrativa e de estratégias de leitura, certo? Mas antes, nós vamos acompanhar um vídeo sobre a obra Dom Casmurro, obra da literatura brasileira, do autor Machado de Assis, tá? Obra Dom Casmurro. E, aliás, Casmurro, você sabe o que significa essa palavra? Não? Então acompanhe o vídeo que eu tenho certeza de que você vai conhecer. Observe aí. Capítulo 1 do título. Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que, como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Continue, disse eu acordando. Já acabei, murmurou ele. São muito bonitos. Vi-lhe fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso, mas não passou do gesto. Estava amuado. No dia seguinte, entrou a dizer de mim nomes feios e acabou alcunhando-me Dom Casmurro. Os vizinhos, que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados, deram curso à alcunha, que afinal pegou. Nem por isso me zanguei. Contei a anedota aos amigos da cidade e eles, por graça, chamam-me assim. Não consultes dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Muito bem, espero que você tenha gostado do vídeo. Acompanhamos um vídeo sobre a obra Dom Casmurro, obra da literatura brasileira do século XIX, certo? Do Machado de Assis. E aí a gente vai aproveitando que nós conhecemos um pouquinho dessa obra, vamos aproveitar para relembrarmos alguns elementos da narrativa. Vamos lá? Quero que você se lembre, por exemplo, dos tipos de personagem. Protagonista, antagonista, coadjuvante. E aí vamos fazer uma brincadeira. Eu vou te apresentar umas definições, umas características e juntos nós vamos relacionar a característica com o respectivo personagem, com o respectivo tipo de personagem. Acompanhe aí. Olha só, lá no topo nós temos tipos de personagens: antagonista, coadjuvante e protagonista. À esquerda, nós temos cada definição para cada tipo de personagem. Então, acompanhe aí a primeira definição. Personagem principal da obra. Pode ser um herói ou anti-herói, também podendo existir um ou mais personagens principais. Qual será? Antagonista, coadjuvante ou protagonista? Muito bem para você que acertou, que escolheu protagonista para essa primeira definição. Exatamente, é protagonista. Vamos à segunda definição, acompanhando as características do segundo tipo de personagem. Observe aí. Contrapõe-se ao protagonista. É o vilão. E nem sempre está presente nas narrativas. Representa ameaça, obstáculo ao que o protagonista deseja alcançar. Ou seja, ele vai se opor ao protagonista. Só pode ser o antagonista, isso mesmo. Antagonista é o personagem, é o tipo de personagem que vai se opor ao protagonista, ok? Continuando, auxilia no desenvolvimento da história. Esse tipo de personagem auxilia no desenvolvimento da história. Não é protagonista, não é antagonista, mas participa auxiliando
na passagem da narrativa, no desenrolar da narrativa. Claro que sobrou apenas uma opção, que é coadjuvante, certo? Coadjuvante, que também pode ser chamado de personagem secundário, tá certo? Coadjuvante, personagem secundário. Ok? Muito bem, vamos prosseguir. Prosseguindo, pessoal, após a gente se lembrar dos personagens, de alguns tipos de personagens, porque existem outros tipos também, estamos vendo hoje os principais, nós vamos falar de tipos de narradores. Você se lembra o que é o narrador? É aquela pessoa, aquele elemento da narrativa que narra, que conta a história, certo? E aí a gente vai continuar a nossa brincadeira de identificação do tipo de narrador agora. E aí a gente acompanha um quadro novamente. Lá em cima você vê os tipos de narradores, ok? Narrador observador, narrador onisciente, narrador personagem. E depois nós temos as definições, tá? Para que a gente possa ligar o tipo de narrador correto. Por exemplo, no primeiro momento nós temos: não participa da história e conta o que acontece narrando a história. Esse narrador não sabe o quê? Não sabe o que passa na consciência das personagens, nem do passado, nem do futuro. Depois a gente tem: não participa da história, mas sabe de tudo. Sabe o que os personagens pensam e sentem, conhece o passado anterior à narrativa e conhece o futuro. Finalmente, nós temos o que o nosso convidado vai responder. Esse tipo de personagem vivencia a história e tem o papel de narrador, ou seja, tem o papel de narrador e de personagem ao mesmo tempo. E aí, vamos à nossa dica? Vamos ao convidado ou à convidada que vai responder. Qual é esse tipo de personagem aí? Diz pra gente. Olá a todos, que bom encontrá-los. Estou aqui acompanhando a aula de elementos da narrativa. E bom, é o narrador personagem, pois além de vivenciar a história, ele também narra. Lembra lá da obra de Dom Casmurro, o Bentinho? Pois é, ele é um narrador personagem. E aí, vamos ver se eu acertei? A gente agradece pela participação da professora Emily. Obrigado, professora, pela sua resposta. Mas será, pessoal, que ela acertou? Vamos conferir. Vamos então conferir se a resposta está correta. Lembrando que estamos tratando ali da terceira definição. Vivencia a história e tem papel de narrador. Ou seja, tem papel de narrador e de personagem ao mesmo tempo. Tivemos como resposta narrador-personagem. É isso mesmo? Lógico, é isso mesmo. Parabéns aí para quem nos deu a resposta. Vamos então prosseguir? Vamos lá para a primeira situação. O tipo de narrador é o seguinte: não participa da história e conta o que acontece narrando a história. Esse narrador não sabe o que passa na consciência das personagens, nem do passado, nem do futuro. Qual será? Narrador observador ou narrador onisciente? Narrador observador. Parabéns para você que optou por essa resposta. E finalmente nós temos a segunda opção, dizendo assim: não participa da história, mas sabe de tudo. Sabe que os personagens pensam e sentem, conhece o passado anterior à narrativa e conhece o futuro. Logicamente, é o narrador onisciente, que sabe de tudo que vai passar na narrativa, no enredo, ou que, na verdade, já aconteceu, o que acontece e o que vai acontecer no enredo, na narrativa, ok? Muito bem, vamos prosseguir. Agora a gente vai passar para a atividade do livro, lição 4. A gente vai trabalhar com as questões de 1 a 7. As questões que estão lá nas páginas 26 e 27. Mas antes, eu quero que você atente para a tirinha que está lá na página 26. É sobre ela que a gente vai fazer essas atividades, ok? Vamos lá! Então temos a questão 1 que diz assim: observe a sequência de imagens e, resumidamente, descreva o que acontece nas 3 primeiras cenas e a mudança ocorrida no último quadrinho, tá bom? Lembrando, estamos tratando de uma tirinha
Você deve acompanhar que lá na tirinha nós temos uma personagem, é a Joaninha, tá? E aí a gente vai tratar disso. Vamos à resposta da questão 1. E a resposta da questão 1 é, você pode acompanhar, tá em vermelho para você. Joaninha usa um notebook e faz comentários. Ela enumera o que lê. Ela vai dizendo ali o que ela está lendo. Por fim, ela cai para trás, dizendo que está com obesidade de informações. Essa é a resposta da questão 1, ok? Vamos à próxima questão, que diz assim: o objetivo principal do texto, lembrando que é uma tirinha, é narrar uma história. Identifique na tira os seguintes elementos da narrativa. Letra A, personagem ou personagens. Vamos à resposta? A resposta é a Joaninha, tá bom? É apenas essa personagem. Prosseguindo, nós temos a letra B. Identifique também a sequência de acontecimentos da situação inicial ao desfecho. O que acontece do início ao fim? Observe. A Joaninha acessa um computador com um olhar curioso e começa a falar em voz alta o tipo de informação que encontra. No final, ela cai como se estivesse pesada de tanto se alimentar do que encontrou na internet, certo? Essa foi a resposta da questão 2. A gente tem mais questões, vamos à terceira. Observe a questão terceira, que diz assim: explique de que maneira a autora da tira criou uma situação engraçada. Você pode explicar isso de diversas maneiras, tá? De acordo com o que você entendeu, mas aqui a gente tem a seguinte resposta: a queda da Joaninha cria efeito de humor. É como se ela se sentisse pesada, obesa, de tanta informação e perdesse o equilíbrio. Essa aí é a resposta da questão terceira, certo? A gente tem a quarta questão. Vamos a ela. Que tema relacionado à atualidade é abordado nessa tira? Qual é o tema, gente? O tema é o excesso de informação a que estamos expostos e que chega até nós diariamente, sobretudo pela internet. Ok? Resposta dada. Vamos à próxima questão. Questão 5. Nas falas da personagem, predominam as vírgulas e as reticências. Agora a gente está falando de pontuação, certo, gente? Então vamos lá. Com que finalidade essa pontuação foi usada? Marque a afirmação incorreta. Letra A. As vírgulas indicam enumeração. Letra B. As vírgulas são adequadas ao contexto porque separam itens de uma enumeração. Letra C. O encerramento das falas com reticências indica continuidade. Letra D de dado. As reticências indicam o cansaço da personagem, que se descontrola e cai diante de tanta informação. Qual é a resposta? Estamos falando do uso de vírgulas e de reticências. A resposta é a letra D. As reticências indicam o cansaço da personagem, que se descontrola e cai diante de tanta informação, certo? Essa foi a resposta. Vamos para a próxima questão, que é a questão 6. Vejam aí. Procure no dicionário o sentido da palavra obesidade. Na tira, esse vocábulo foi empregado no sentido literal, no sentido denotativo? Explique. Temos como resposta sim. Não. No dicionário nós temos que obesidade significa acúmulo excessivo de gordura corporal, certo? Mas na tira, a gente vê essa palavra sendo usada com outro sentido, sentido figurado, ou seja, indicando que a informação veiculada pela internet é considerada um alimento excessivo, ou seja, o sentido é figurado, é conotativo, ok? E agora a gente vai para a última questão, a questão 7, que traz o seguinte: sem prejudicar o sentido no último quadrinho, a palavra da atividade anterior, ou seja, a palavra obesidade, poderia ser substituída por gordura, contenção, adiposidade ou excesso. A resposta é excesso.
Parabéns para você que acompanhou. Fique atento ainda, tá? Porque agora a gente vai exercitar. Vamos exercitar. Vamos exercitar. Então vamos à questão 1. Vamos lá. Questão 1 que traz assim: leia o trecho de Dom Casmurro e responda. Uma noite destas, vindo da cidade para o Engenho Novo, encontrei no trem da Central um rapaz aqui do bairro, que eu conheço de vista e de chapéu. Cumprimentou-me, sentou-se ao pé de mim, falou da lua e dos ministros e acabou recitando-me versos. Vamos então prosseguir? Sobre o tipo de narrador presente no trecho, podemos afirmar que ele é: letra A, onisciente e sabe de tudo. Letra B, observador e não participa da história. Letra C, narrador-personagem, pois participa da história além de contá-la. Letra D, inexistente. Tempo para você, até mais. Acabou o tempo, vamos à resposta. E a resposta é a letra... Observe, é a letra C. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Nós estamos tratando aqui de Dom Casmurro. Lembra do vídeo que a gente viu no início da aula? Pois é, aquele vídeo trata do capítulo 1º, que trata do título. O Dom Casmurro, que é o personagem principal dessa obra, que também se chama Bentinho, como você vai perceber depois que você se deleitar lendo essa obra, é um personagem, tá? E ele está contando, o Bentinho, que é o Dom Casmurro, está contando como se deu o processo para que fosse escolhido o nome da obra. Porque ele estava no trem, como vocês se lembram, encontrou um amigo lá, um conhecido, na verdade, que recitou uns poemas para ele, mas ele estava com sono. E a pessoa que estava recitando o poema ficou chateada, porque ele não estava prestando atenção. E aí acabou apelidando o Bentinho de Casmurro. O que significa Casmurro mesmo? Casmurro é uma pessoa mal-humorada, carrancuda, pode ser triste, tá? Então, a resposta da atividade 1 é a letra C, porque conforme a gente pode observar, o Bentinho ou o próprio Dom Casmurro está contando os fatos da narrativa e também participa dessa narrativa, ok? Narrador-personagem, pois participa da história além de contá-la. Certinho? Vamos à questão 2. Questão 2 que diz assim: ainda sobre Dom Casmurro, olha só, leia o trecho e responda. Os vizinhos que não gostam dos meus hábitos, reclusos e calados,
deram curso à alcunha, que afinal pegou. Quer dizer, o Bentinho, Dom Casmurro, está contando ali sobre ele ter sido apelidado de Dom Casmurro, e ele acabou dizendo aí que os vizinhos também continuaram a chamá-lo de Dom Casmurro, certo? Quanto a isso, é correto afirmar que os vizinhos são, letra A, narradores, letra B, protagonistas, personagens coadjuvantes, ou será a letra D, antagonistas? Tempinho para você, até mais! Retornando, o tempo findou. Vamos à resposta? A resposta é a letra C. São personagens coadjuvantes. Personagens coadjuvantes que também podem ser chamados de personagens secundários. Não são narradores porque não estão contando a história, não são protagonistas. A gente já sabe que o protagonista dessa obra é o Dom Casmurro, o Bentinho. Mas, enfim, não são protagonistas e nem são antagonistas. Eles não se opõem ao protagonista com tanta força. Eles apenas estão aparecendo na obra para contribuir com o desenrolar das ações. Eles apenas são citados até, tá? Então, resposta C, ok? Vamos agora ao Desafio Educa Mais, na tela para você. O Desafio Educa Mais ainda trata de Dom Casmurro. E diz assim, leia o trecho de Dom Casmurro e responda. Todo mundo atento, prestando atenção. A viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. Sucedeu, porém, que como eu estava cansado, fechei os olhos 3 ou 4 vezes. Tanto bastou para que ele interrompesse a leitura e metesse os versos no bolso. Continue, disse eu acordando. Já acabei, murmurou ele. São muito bonitos. Vi-lhe fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso, mas não passou do gesto. Estava amuado, estava mal-humorado. Quanto a isso, a gente tem o seguinte, o conflito gerador dessa narrativa é o fato de, observem, agora a gente está falando de conflito gerador da narrativa. A narrativa estava acontecendo ali, o Dom Casmurro ou o Bentinho começa a falar de um acontecimento comum, trivial, banal, simples, do cotidiano, e de repente acontece alguma coisa. Então, qual foi o conflito? Acontece uma coisa que é o conflito. Qual foi o conflito? O conflito gerador é o fato de, letra A,
O narrador ter cochilado enquanto ouvia as poesias do conhecido? Letra B. Os vizinhos do narrador não gostarem de seus hábitos? Ou letra C. O narrador ter decidido usar o apelido como título de seu livro? Ou será a letra D? Os amigos do narrador também começarem a chamá-lo pelo apelido? Tempinho para você, até já! Vamos lá, vamos à resposta do Desafio Educa Mais. Observe que a resposta é a letra A. Parabéns para você que acertou. Você viu? Vamos voltar ao texto? Observe aí. Rapidamente o texto. O Bentinho está falando que eles estão no trem, a viagem era curta e os versos pode ser que não fossem inteiramente maus. E vai acontecendo, até que aconteceu assim, o seguinte. Ele dormiu, o Dom Casmurro dormiu. E quem estava lendo ficou chateado e guardou o livro no bolso, certo? Depois, o Dom Casmurro percebeu isso e pediu que o conhecido voltasse a ler. Mas o conhecido lá, o que estava recitando o verso, ficou amuado, ficou chateado e guardou de vez o livro. Então, isso aí é o conflito gerador, tá? É a nossa resposta lá que a gente viu como letra A. O narrador ter cochilado enquanto ouvia as poesias do conhecido. A partir disso, a gente tem uma situação nova se formando, uma das situações principais até, que vai dar nome a essa obra. Logo no início, como a gente vê que é no capítulo 1º, logo no início a gente vê o nome do livro sendo dado, sendo apresentado, Dom Casmurro, por causa desse acontecimento aí, que a gente entende que é o conflito gerador. Ok? Vamos prosseguir agora com o que aprendi hoje. Vamos lá! Concluindo a nossa aula, a gente vai relembrar brevemente o que acompanhamos hoje. O que foi? Os elementos que constroem a narrativa. Alguns desses elementos, é claro, a gente hoje trabalhou com tipos de personagens e tipos de narradores. Lembrando os tipos de personagens, como você está vendo aqui ao lado, personagens que podem ser protagonista, antagonista, coadjuvante, certo? Também vimos aqui os tipos de narradores, que podem ser narrador observador, narrador onisciente e o narrador personagem, tá certo? Trabalhamos hoje com estratégias de leitura. Quando a gente fez as atividades, a gente trabalhou com estratégias de leitura, fazendo reconhecimento de alguns desses elementos. Principalmente, claro, narradores e personagens, ok?
para finalizar, a gente lembra aqui também que trabalhamos a lição 4, trazendo a tirinha para que a gente fizesse a atividade do livro. Ok? Agradeço pela sua participação. Até a próxima. Tchau!